Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa noite da 38º mês de Kardec. Nós teríamos uma apresentação artística, mas em razão de problemas de saúde, nós não teremos hoje as músicas, mas nós vamos começar no nosso horário, em respeito àqueles que chegaram no horário. Vamos pedir ao Valentim, que é o dirigente da casa, para fazer a prece de abertura para nós, já agradecendo em nome do Valentim, pela casa, pelo Grupo Espírita Luz e Amor, nos ter cedido o espaço para nós realizarmos uma das palestras e 2 seminários do mês de Kardec. Nós passamos então ao Valentim. Caros companheiros, nosso abraço. Em nome da USE e do Movimento Espírita de Franca, vamos dar início à nossa reunião desta noite. Para tanto, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir mais uma vez a sua proteção, que ela possa sempre estar conosco, por intermédio desses companheiros designados e abnegados no movimento doutrinário, que eles possam nos auxiliar, para que nessa ambiente salutar, as nossas lições e a mensagem da noite possam serem proveitosas a todos aqueles companheiros que estão aqui conosco e também aqueles desencarnados que, por certo, estarão conosco. Para tanto, suplicando sempre a presença de Jesus, que Jesus possa abençoar a nós todos, que nós possamos estar envolvidos bem nesse movimento de unificação e união da doutrina espírita. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja. E assim nós vamos então dando continuidade aos nossos trabalhos, agradecendo já a participação de todos os companheiros e companheiras que estão aqui presentes. E já vamos passar a palavra ao orador da noite, o Dr. Luciano Alencar, que veio de Barbacena, a convite da Associação Jurídico Espírita. Nós fizemos aí um trabalho da Associação Jurídico Espírita com o 38º mês de Kardec, de modo a trazê-lo para falar na reunião, nas reuniões da AGE e também do mês de Kardec. Nós agradecemos a presença do Dr. Luciano, já estivemos com ele aqui no período da tarde, já ouvimos um estudo no seminário muito bom, e nós vamos passar agora para que ele faça uso da palavra. E fique à vontade, doutor. Eu vou pedir licença a vocês para falar aí de baixo, tá? Vou ficar mais pertinho de vocês aí. Aqui tá. Irmãs e irmãos, boa noite a vocês. Para nós é sempre um motivo de alegria estarmos juntos. Aqui é a primeira vez em Franca, conversando sobre esses temas relacionados à nossa fé, relacionados à compreensão do Espiritismo, relacionados também ao direito, como foi feito na parte da tarde. Mas agora à noite, o assunto que nos traz aqui é um assunto relacionado a um dos maiores legados de Allan Kardec. Uma das maiores heranças que o codificador deixou para todos nós foi a herança, o legado da fé raciocinada. E vamos então começar a entender isso. A fé raciocinada, ela é repetida muitas vezes dentro da doutrina espírita, né? Todos nós já ouvimos muitas vezes falar sobre a fé raciocinada. E precisamos então de compreender o que é a fé raciocinada e por que esse é o grande legado de Allan Kardec. Para isso, nós temos que contextualizar a obra. O Livro dos Espíritos, primeira obra da codificação, nasce
em 1857, a 18 de abril, e, portanto, ele é fruto de um período marcado pela razão, pela racionalidade, pelo positivismo, de forma que a humanidade naquela época estava querendo respostas que não eram obtidas nas tradições, nas religiões tradicionais, nas outras filosofias, nas outras religiões. Porque naquele tempo a ciência ganhava um desenvolvimento muito grande, e o desenvolvimento da ciência e da filosofia fazia com que a humanidade da época buscasse então a racionalidade de tudo, inclusive a racionalidade da fé. E é nesse ambiente cultural de razão e positivismo que vem à luz a doutrina dos espíritos. E juntos então nós vamos hoje caminhar, refletir, pensar sobre esse assunto, e ao final cada um de vocês vai tirar a sua própria conclusão a respeito dessa proposta dos espíritos superiores, organizadas por Allan Kardec a partir de O Livro dos Espíritos, o livro básico, né, da nossa doutrina. E para isso, então, nós precisamos de começar fazendo essa pergunta. Será que é possível nós associarmos a fé à razão? Nós podemos reunir, ao mesmo tempo, essas duas facetas, desenvolvermos a fé, mas desenvolvermos também a razão? Os homens do século XVIII tinham muita dificuldade nisso. Os homens do século XIX questionavam sobre isso. E os homens agora do século XXI, nós, a humanidade do século XXI, nós podemos responder afirmativamente ou negativamente? Fé e razão podem andar juntas ou não? Ciência e religião podem andar juntas? Filosofia, ciência e religião se entendem? Conversam? A resposta é afirmativa, né? É possível, sim, nós aliarmos ao mesmo tempo fé e a razão. E aí, alguém pode estar pensando assim, mas afinal de contas, o que nós podemos compreender sobre fé? Bom, para isso, nós temos que começar examinando o aspecto etimológico, o sentido da expressão fé. Quando eu digo fé, o que você compreende? Fé tem mais de uma acepção? Pode ser compreendida de mais de uma forma? O que os dicionários dizem sobre fé? Então, vamos usar aqui uma expressão, fé, que vem do latim, fide, que segundo Aurélio, tem diversas significações. Eu vou passar para vocês todos os significados de fé, e nós vamos escolher juntos aqui um deles, tá bom? Então vamos lá. Fé pode ser uma crença religiosa. Pode ser um conjunto de dogmas e doutrina que constituem um culto. Fé pode ser a primeira virtude teologal, a adesão e anuência pessoal a Deus, seus desígnios e manifestações. A fé pode ser a firmeza na execução de uma promessa ou de um compromisso. Fé pode ser crença, confiança. Fé pode ser a asseveração de algum fato ou ainda testemunho autêntico dado por um servidor público. Eu não quero influenciar vocês, imagina. Quem sou eu para dizer qual que é o sentido que vocês querem, né? Vamos perpassar por cada um deles rapidamente, né? Crença religiosa. Bom, a crença religiosa de até então era uma crença imposta pela força e que exigia do seguidor uma adesão sem questionamento, uma adesão cega. Olha, por que assim? É porque é. Ah, mas me explica. É um milagre. Mas como que funciona? Só Deus sabe. Já passaram por essa experiência? E em algumas crenças dizem assim, eis o mistério da fé. E aí, se a fé é misteriosa, ela não comportaria explicações.
Então não é essa crença religiosa que a gente há de querer. Conjunto de dogmas, doutrina, que constituem um culto. Olha, o dogma pela mesma razão. O dogma, ou ele é aceito, ou o indivíduo não faz parte daquela crença. O dogma não permite questionamento. Depois, virtude teologal. Os nossos irmãos protestantes usam muito fé nessa acepção. Por exemplo, eles dizem assim: você aceita Jesus? Se você aceitar Jesus, você está, segundo a crença protestante, desenvolvendo uma virtude teologal, porque você está dando a sua anuência com a existência e com os ensinamentos de um determinado líder religioso. Firmeza na execução de uma promessa. Olha, eu tenho fé que eu vou em Franca e vou conhecer os irmãos de lá, que nós vamos fazer um trabalho a respeito do Kardec, no 38º mês de Kardec de Franca. Quer dizer, eu tenho fé, eu tenho confiança, eu acredito nisso. Eu ainda tenho uma crença, uma confiança, e aí vem a expressão confiança. O que é confiar? Confiar é ter certeza, é acreditar firmemente. Por exemplo, alguém aqui tem confiança que Deus existe? Sim? Deus existe. Olha só, transcende até a crença. Nós temos confiança, nós temos certeza, Deus existe. Tanto é que a primeira questão de O Livro dos Espíritos passa exatamente por essa pergunta, né? Que é Deus? Depois nós vamos ver os atributos de Deus. Então, Deus é uma confiança, uma certeza absoluta. Então, nós aqui até extrapolamos a crença. Nós não só acreditamos em Deus, nós temos certeza da existência dele e temos certeza que ele, como causa primeira de todas as coisas, como inteligência suprema do universo, dirige o nosso planeta, dirige o universo, dirige a cada um de nós. E depois, a asseveração de algum fato é dar testemunho da existência, dou fé que o fato existe. Nós estamos presentes aqui nessa noite? Estamos. É um fato, é uma verdade. Então, isso também é uma acepção de fé. Não, eu dou fé que a Marlene estava lá na hora da reunião. Nós estávamos juntos. Confirmei um fato. Ou ainda, se eu for um tabelião, um tabelião público, eu posso pegar, por exemplo, um documento e dar fé de que aquele documento é autêntico, né? Seria a autenticação de um documento. Todo mundo já teve que fazer isso um dia, né? Eu preciso de uma cópia de um documento, mas tem que ser autêntica. Aí vem o tabelião e diz: dou fé de que essa cópia é conforme o documento original. Então, olha, são 7 acepções diferentes de fé. Mas nós vamos escolher uma. E eu vou sugerir que a gente escolha, então, confiança. O que vocês acham? A maior delas? Aceitam? Se vocês não aceitarem, não tem problema, não. A gente troca, não é? Eu vou, senta aí, vocês vêm cá e fazem. O que vocês acham? Pode ser? Não? Fica essa mesmo? Então tá bom. Então é assim, confiança. Então vamos desenvolver a ideia da confiança. Olha só. Nas tradições, nas fés tradicionais, chamadas também de fés dogmáticas, nós não teríamos uma série de características que temos no Espiritismo e vamos examinar o porquê. Olha só, uma fé religiosa tradicional, ela traz o dogma e é, portanto, uma fé baseada em algo inquestionável. Bom, então vamos fazer a pergunta ao contrário. Será que no Espiritismo nós podemos questionar alguma coisa? Ou chegou aqui o dirigente falou assim, o Valentim falou assim, olha, é desse jeito, pronto e acabou. Não? Pode questionar? Não, Valentim, está errado, não é bem por aí, existe outro ponto de vista, vamos aprofundar mais o assunto. Pode fazer isso? Pode. Não só pode, como deve. A fé nossa tem que ser submetida à razão, como diz Kardec. A fé é aquela que pode encarar face a face a razão em todas as eras da humanidade. Essa é a fé racional. É a fé que nos dá explicações. É a fé que faz com que nós tenhamos compreensão.
Porque se nós compreendemos, aí sim, nós acreditamos, mas sabemos por que nós acreditamos. Nós temos confiança porque compreendemos como são os mecanismos da lei de Deus. Tanto é assim, meus irmãos, que o codificador, o nosso professor Allan Kardec, ele fez só no Livro dos Espíritos, a partir da segunda edição, 1018 perguntas. Fora as perguntas que eram derivadas das perguntas principais, né? Então, ele usou um método que já era usado na antiguidade por Sócrates, chamado de maêutica, através de perguntas e respostas. Ele perguntava, os espíritos respondiam. Olha como é que foi interessante. Quando Kardec conheceu a família Baudin e começou a participar das sessões mediúnicas na casa da família Baudin, ele começou a verificar que os ensinamentos dos espíritos traziam um corpo de uma filosofia, que ele chamou de filosofia espiritualista, no primeiro momento, né? Depois virou espiritismo. E ele verificava que aquela filosofia era racional, conforme a necessidade daquele tempo. Então ele perguntava, os espíritos respondiam. Com a resposta dos espíritos, ele logo, já por dedução, criava outra pergunta. E assim foram se desdobrando. E alguém pode ter pensado assim, mas espera aí, o Livro dos Espíritos tem, na verdade, 1019 perguntas. Só que, por um erro de impressão lá atrás, uma pergunta ficou sem número. Então, na verdade, aparecem nos livros 1019. Mas como uma ficou sem número, são 1018 perguntas e respostas, logo na obra básica do Espiritismo, baseada, então, nessa dialética, nessa maêutica, nessa dinâmica de perguntas e respostas. Kardec recebeu da família Baudin e de outras pessoas, de outros médiuns, mais de 50 cadernos com respostas, com textos, através das quais ele então preparava as perguntas da próxima sessão. Olha que interessante, ele chegava na sessão com uma série de perguntas. Então, Kardec nos ensinou, através do método experimental, como nós poderíamos fazer para questionar os espíritos e verificar as lacunas, verificar aquilo que precisava de ser melhor esclarecido. Então, portanto, ao contrário das religiões tradicionais, o espiritismo é questionável, ou seja, é passível de questionamentos. Nós podemos questionar sempre e aceitar aquilo que a nossa razão compreender como suficiente para o esclarecimento das nossas consciências, das nossas necessidades. Mesmo porque, meus irmãos, cada um de nós, embora sejamos todos criados iguais, e embora todos nós tenhamos a mesma destinação, a felicidade, a plenitude, nesse momento, cada um de nós passa por um estágio, por um degrau. Lembram lá do Velho Testamento, quando o Velho Testamento nos ensina a existência de uma escada evolutiva, que eles chamam de escada de Jacó? A escada de Jacó do Velho Testamento é um símbolo desses estágios da nossa caminhada espiritual. Cada um de nós aqui deu um determinado número de passos na escada. Cada um de nós aqui pode estar num degrau diferente. E aí os espíritos nos dizem, aqueles que estão nos degraus superiores ajudam aqueles que estão nos degraus inferiores. De forma que, de acordo com o nosso nível de consciência, com o nosso nível de compreensão, nós vamos questionando, compreendendo e evoluindo. E aí nós vamos evoluindo juntos, porque uns ajudam na evolução dos outros. Então, primeira distinção entre o espiritismo e a fé das religiões tradicionais. Aqui há o questionamento. Lá não pode haver esse questionamento. A segunda versão é a questão do mistério. Se não tem resposta, é mistério. Aí vem o Espiritismo e diz, olha, se não tem resposta, é porque nós ainda não compreendemos a lei natural que rege aquele fenômeno, que rege aquele fato. Então vamos investigar o fato. Vamos investigar as causas. Porque nós só vamos compreender os efeitos o dia que compreendermos as causas. Descoberta a causa, o mistério desaparece. Nós vamos depois verificar aí diversos casos que eram considerados casos miraculosos, misteriosos, e que, descoberta a causa,
está então resolvida a questão, a resposta para os efeitos. Como, por exemplo, no magnetismo, né? Lá em Belo Horizonte, por exemplo, tem uma rua que você estaciona o seu carro e ele então anda sozinho, subindo o morro. É a famosa Rua do Amendoim. Bom, quem já foi na Rua do Amendoim e viu o fenômeno pode achar aquilo uma coisa misteriosa. Você estaciona o carro e ele sobe o morro sozinho, que coisa é essa, né? Aí vai se estudar um fenômeno geológico, de magnetismo, que faz com que o carro seja atraído pelo magnetismo do lugar. Pronto. Descobriu o magnetismo, não tem mais mistério, não tem mais milagre. É uma coisa racional, explicada pela ciência, né? A fé tradicional é dogmática. Como eu disse, alguns princípios são impostos. Ou você aceita, ou vai embora. Ou você aceita, ou você não é participante daquela fé, daquela crença, daquela religião. O espiritismo é diferente. Nós não temos dogmas. Você vai compreender e vai aceitar se você quiser. Porque o espiritismo não está preocupado em fazer prosélitos, proselitismo. Nós não estamos preocupados em angariar adeptos, porque a adesão ao espiritismo é uma adesão natural, baseada na vontade, no livre-arbítrio. Você fica no espiritismo se você quiser. Se você não quiser, nós respeitamos, porque cada um tem o seu momento. Diferente de algumas religiões tradicionais que ficam como que angariando os fiéis, os adeptos, né? Se bobear, você passa na frente do templo religioso, eles te abordam lá na rua para te convencer da fé que professam. Então, nós vamos verificar que com o espiritismo é diferente. Aqui, nós não trabalhamos de forma dogmática. A fé tradicional é fundada em um livro sagrado. Vamos fazer um teste. Qual é o livro sagrado dos judeus? A Torá. Dos muçulmanos? O Alcorão. Né? Dos hindus? O livro dos Vedas, né? O Bhagavad Gita, né? E por aí vai. Se você olhar as religiões tradicionais do mundo, nós vamos encontrar nelas livros sagrados, né? E o que é um livro sagrado? É um livro que não pode ser questionado, porque foi escrito por Deus. Olha o exemplo da Torá. Javé apareceu para Moisés no Monte dos Sinais e revelou para ele os mandamentos da lei que foram escritos em pedra. É um livro escrito por Deus. Ora, se é um livro escrito por Deus, ele é sagrado. Se ele é sagrado, ele não pode ser questionado. O mesmo aconteceu com Maomé, o mesmo aconteceu com Zoroastro, por exemplo, né? O mesmo aconteceu com os grandes iniciadores das religiões tradicionais. Aí eu pergunto para vocês, o Espiritismo tem livros sagrados? O livro dos Espíritos não é sagrado, não? Nada, não? Ah, não. Deus apareceu para Kardec e falou assim, Kardec, escreva aí os novos mandamentos da lei. Foi assim, não? Ah, não foi assim. Nós já vimos como é que ele escreveu, que ele organizou, que ele codificou. Quem escreveu o livro foram os espíritos, que não eram a representação de Deus, né? Eram espíritos que fizeram parte da codificação, dirigidos pelo Espírito de verdade, que deram ali a sua contribuição, mas em nenhum momento Deus apareceu assim para Kardec e ditou o livro, né? Mesmo porque nós sabemos que Deus não é uma pessoa, né? Não há um Deus antropomórfico, um Deus feito à imagem e semelhança do homem. Vocês já perceberam que muitas vezes nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança? Mas o que está lá no Velho Testamento de Moisés é o contrário. O que Moisés disse é o seguinte, é que Deus, quando criou o homem à sua imagem e semelhança. Aí nós, homens, fizemos o contrário. Criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Quem for lá em Minas Gerais, nas cidades históricas, por exemplo, e for na cidade de Tiradentes, e ir lá num templo religioso chamado Santíssima Trindade, vai ver uma imagem de Deus. Um senhor velhinho, sentado num trono, com cajado na mão,
com direito de vida e morte sobre as criaturas. Um Deus antropomórfico. Um Deus feito pelos homens, a imagem e semelhança dos homens. Bom, no Espiritismo, então, Deus não aparecerá para Kardec e não aparecerá para os espíritas para ditar um livro. Por isso, o Livro dos Espíritos não é um livro sagrado, mesmo porque ele pode ser passível da nossa reflexão, da nossa análise, da nossa crítica. Outro fundamento, a fé tradicional tem uma hierarquia. Então você tem, na estrutura das religiões, cargos de diferentes níveis, até chegar a um sumo sacerdote, não é isso? E no Espiritismo nós temos também hierarquia? Por exemplo, muitos de nós viemos da Igreja Católica, né? O Brasil é de tradição católica, portuguesa, até 1888 era a religião oficial do Estado. Então tinha lá, por exemplo, o padre, aí depois do padre tinha um monsenhor, aí depois tinha um bispo, aí depois tinha o arcebispo, aí depois tinha um cardeal, aí depois tinha um papa. E entre uns e outros ainda existem umas outras classificações que eu não compreendo muito bem. Mas eu sei que tem essa estrutura, né? No Espiritismo tem isso? O frequentador da casa espírita, o dirigente, o presidente da USE, o presidente da USE estadual, o presidente da FEB, tem isso? Hierarquia? Um mandando no outro, um dizendo no outro o que tem que fazer, tem isso? Não tem. A estrutura do movimento espírita é meramente administrativa. Ninguém é dono de nada, ninguém manda nada. As decisões são coletivas. É o grupo que decide o que vai fazer. Não há hierarquia. O único título entre nós é o título de irmãos. O que que nós somos? Irmãos. Quem é melhor aqui? Ninguém é melhor. Ninguém é mais que o outro. Nós somos iguais. Somos irmãos, filhos de Deus, espíritos encarnados, seguindo a trajetória dessa nossa reencarnação, buscando o nosso progresso, a nossa felicidade. Por isso, não há hierarquia, ninguém manda em ninguém. Outra característica da fé tradicional. O sumo sacerdote, quer dizer, aquele que está no ápice da hierarquia, é infalível. Isso em diversas religiões. Por quê? Ora, se ele chegou no cume, se ele é o sumo sacerdote, é o principal sacerdote, ele é o representante de Deus na terra. Ora, e se ele é representante de Deus, qual que é o raciocínio? Deus não falha, falha? Se Deus não falha, o representante de Deus falharia? O representante de Deus não poderia falhar, porque ele é a voz de Deus entre os homens. Olha que interessante. E no Espiritismo? Não tem sumo sacerdote. O Nestor Mazotti não é o sumo sacerdote do Espiritismo, né? No Brasil não é. É nosso irmão, igualzinho a gente. Então, se não tem sumo sacerdote, não tem alguém infalível. Por quê? Existe algum humano infalível? Vocês conhecem alguém infalível que nunca errou? É impossível, né? Todos nós já violamos as leis de Deus, né? E continuamos até hoje, muitas vezes, inobservando a lei de Deus que rege as nossas vidas. A fé tradicional ainda nos impõe uma fé cega. Dizem os espíritos, é aquela fé, filha da cegueira. Fé cega, filha da cegueira. Porque faz com que a gente não enxergue nada. Colocam um véu sobre os nossos olhos. Nós só fazemos aquilo que somos direcionados a fazer, sem direito de dizer não ou de questionar. Então, essa fé cega, essa obediência cega, ela também já vai ficando lá para trás, né? O que o Espiritismo diz, o que os espíritos dizem sobre a obediência, é diferente. É o consentimento da razão. Quando nós obedecemos a nossa razão e compreendemos os mecanismos da lei de Deus, nós estamos sendo obedientes. Obedientes a quem? À lei. Quando nós desenvolvemos a obediência do coração, dizem os espíritos, nós somos resignados.
por aceitarmos os desafios, as dificuldades, como meio de progresso para as nossas almas. Então é muito diferente do que a obediência cega. E, finalmente, a fé religiosa tradicional nos fala das penas e dos castigos eternos, ou seja, para sempre. Se o sujeito violou a lei de Deus, estará condenado para sempre a uma situação de dor e sofrimento, sem remissão. Meus irmãos, nós poderíamos compreender um Deus que não dá uma oportunidade para o seu filho se redimir, corrigir os seus erros, se levantar, continuar a caminhada. Os pais humanos, quando os nossos filhos erram, o que nós fazemos com os nossos filhos? Castigamos perpetuamente os nossos filhos para sempre? Ou nós educamos os nossos filhos, ajudamos os nossos filhos a reparar os seus erros e estimulamos os filhos a continuarem na caminhada espiritual? Como que os pais humanos fazem? Ora, se os pais humanos são capazes de dar uma segunda chance, se os pais humanos são capazes de perdoar, de compreender a falha do filho e corrigir o filho educando, o que pensar do Pai Celestial? O que pensar de Deus? Que está muito além das possibilidades de um pai humano. Então, por essas razões todas, a fé tradicional é uma fé diferente daquela ensinada pelo Espiritismo. E aí vem essa frase lapidar trazida por Allan Kardec. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão. Em todas as épocas da humanidade. Em todas as épocas. Não só no século XIX, mas no século XX, XXI, XXII, para sempre. Em todas as eras. É a fé que encara a nós mesmos, né, a nossa própria consciência. A fé é uma base se faz necessária, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se tem de crer. Bom, nós vamos crer, mas por que nós vamos crer? Nós vamos ter confiança. Desculpe. Nós vamos ter confiança, mas qual é a razão pela qual nós vamos ter confiança? Essa é a proposta da fé raciocinada segundo o Espiritismo. Não basta crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Se você compreende, aí sim, a fé está pavimentada pela compreensão humana. O Espírito José, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, traz para nós o seguinte texto. Tende, pois, a fé, com o que ela contém de belo e bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. O Espiritismo aborda em diversos momentos esse aspecto trino, essa tríade, essa trilogia, essa trindade, por diversos aspectos. Por exemplo, o Espiritismo é ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião. Nessa parte, sobre a fé, o Espírito José nos dá a seguinte ideia, de que a fé, ela é a mãe das virtudes. Mãe de quais virtudes? Diz ele, mãe da esperança e mãe da caridade. A partir da fé, nós desenvolvemos a esperança no futuro melhor. E nós desenvolvemos a fé com obras, a fé baseada nas ações. E aonde que nós vamos encontrar isso? Vamos encontrar no Evangelho do Cristo essas informações sobre a fé que transforma a criatura, da fé que promove a criatura? Vamos contar aqui alguns casos do Evangelho do Cristo. Vocês se lembram aquela passagem de uma mulher que sofria durante muitos anos de hemorragia? A passagem da mulher hemorrágica. Diz lá o texto evangélico que
Uma mulher adoecida há muito tempo havia gastado a sua fortuna com os médicos da terra. E nenhum deles foi capaz de curar aquela mulher que sangrava, que estava em hemorragia há muito tempo. Imagina uma pessoa sangrando todos os dias, ao longo de anos. Essa mulher, coitada, já devia estar numa situação de profunda debilidade orgânica. Contudo, ela teve a notícia de que havia um jovem vindo da Galileia, que operava curas, que transformava a vida das pessoas. E ela então desenvolveu uma esperança de encontrar-se com esse mestre galileu. E certo dia então, quando uma multidão envolvia Jesus e o apertava em busca daqueles sinais que o Messias dava, porque ele curava os doentes, limpava os leprosos, expulsava os demônios, ensinava a boa nova do reino, aquela multidão ali em torno do mestre, buscando ali aquilo que era necessário para cada um deles, essa mulher teve uma ideia. Ela pensou assim: se eu conseguir me aproximar desse Messias, e se eu conseguir tocar a barra da sua túnica, se eu conseguir tocar suas vestes, eu serei curada, pensou a mulher. E assim ela fez. Entrou no meio daquela multidão, se aproximou de Jesus, e assim, de uma forma sorrateira, tocou-lhe as vestes. Jesus então virou para os seus apóstolos e fez uma pergunta que ficou clássica: alguém tocou em mim? E ele queria saber dos apóstolos quem era a pessoa que tinha tocado nele. E os apóstolos então ficaram meio indignados naquele momento com Jesus, né? Ô mestre, tem uma multidão aqui à sua volta, uma multidão nos apertando aqui. Como que nós vamos saber, Jesus, quem que lhe tocou? E o mestre então disse: olha, alguém me tocou porque eu senti que saiu de mim virtude, que saiu de mim energia curadora. E então, quando Jesus investigava quem é que tinha tocado nele, a senhora então, agora curada da hemorragia, se apresentou para ele timidamente: mestre, fui eu quem tocou em suas vestes. E Jesus então contempla, olha, observa essa mulher e diz: a tua fé te curou. Olha que interessante. A tua fé te curou. Até aqui pode parecer uma fé em um milagre atribuído ao mestre, né? Como a maioria das religiões tradicionais dizem. Não, ela tinha fé, tocou o mestre, ficou curada. A fé dela a curou. Mas com o Espiritismo é diferente. Kardec vai examinar essa questão no livro A Gênese. E nós vamos encontrar o codificador dando para nós um novo conceito de fé. Sabe o que diz ele? Diz ele que a fé é uma força atrativa. Olha que interessante. Quando nós desenvolvemos a fé, nós somos capazes de atrair aquilo que nós buscamos. A mulher atraiu para ela as energias curadoras de Jesus, o maior curador que passou pela terra. Fé é força atrativa. Recentemente, os americanos descobriram isso e, como são capitalistas, ganharam muito dinheiro vendendo essa informação. Eu sou capaz de afirmar para vocês que aqui alguém mandou um pouquinho de royalties lá para os Estados Unidos. Porque eles descobriram isso, a força atrativa, publicaram um livro e fizeram um filme chamado O Segredo. Alguém leu O Segredo? Ah, viu? Alguém viu o filme? Que segredo é esse? Se todo mundo já sabia, né? Todo mundo que estudou Kardec já sabia. Fé é força atrativa. Não tem nada de milagre nisso. Da mesma forma como no magnetismo, uma
um polo pode atrair o outro, ou pode causar repulsão ao outro polo, na fé raciocinada, nós vamos verificar que, da mesma forma, a fé pode atrair ou pode afastar. São aquelas velhas leis, né? Centrípeta, centrífuga, eferente e aferente, que está provada pela física, pela ciência dos homens. Então, a fé raciocinada mostra para nós que nós somos capazes de atrair as soluções para as nossas vidas, atrair a felicidade, a saúde, a paz. Como pode também repudiar aquilo que nós não queremos para a nossa vida. Que, através dessa força, nós podemos também afastar aquilo que não nos interessa mais, aquilo que nós não queremos mais. E isso está comprovado cientificamente. E são os espíritos que nos revelam esse segredo já há mais de 150 anos. Tudo bem até aí? A fé, então, ela produz, filhas, esperança, caridade. Vamos entender isso. O que é esperança? Esperança é algo que vai acontecer. Uma confiança. Que os espíritos chamam de fé no futuro. A esperança está relacionada à fé no futuro. Perguntaram os espíritos assim, o que é a felicidade? E os espíritos responderam, felicidade é, do ponto de vista material, a posse do necessário. Mas do ponto de vista espiritual, felicidade é a consciência tranquila e a fé no futuro. A certeza de que nós continuaremos a existir. A certeza da imortalidade. Somos espíritos imortais. E a nossa esperança é de que amanhã sempre será melhor do que agora. Porque nós estamos trabalhando para isso. Hoje nós somos muito melhores do que éramos no passado. Amanhã seremos muito melhores do que somos hoje. Quer ver um exemplo? Eu gosto muito de citar o exemplo da Idade Média, para comparar a fé tradicional com a fé raciocinada. Vocês se lembram quando nós estávamos na Europa durante a Idade Média? Nós estávamos lá. Alguém lembra aí? Quem se lembrou aí das ordalhas, dos chamados juízos de Deus? Naquela época, gente, nós estávamos muito preocupados com os hereges. Nós estávamos muito preocupados com aquelas pessoas que lidavam com esse negócio de espíritos. E aí, por preconceito, por falta de compreensão, houve uma perseguição dos heréticos, das bruxas, dos bruxos, né? E aí, naquela época, nós criamos um mecanismo muito simples de aferir se o indivíduo, se a pessoa era uma bruxa ou se não era. Se era um bruxo ou se não era. Eram as ordalhas, os juízos de Deus. Deus que ia dizer para nós se a pessoa era ou não era. Então, inventamos alguns métodos que eram infalíveis. Eu vou citar dois para vocês aqui relembrarem. Um deles, uma das ordalhas era assim. Nós pegávamos um pequeno prato de material cerâmico, tipo uma porcelana, um material assim fino, né? Feito à base de uma espécie de argila. E nós pegávamos esse prato e na hora do julgamento nós dizíamos assim, olha, quem vai julgar essa criatura não somos nós não, é Deus. E Deus vai dar para nós um sinal. Nós vamos deixar esse pratinho cair aqui de 2 metros de altura. Se quebrar, a pessoa é herética, é bruxa. Fogueira nela. Se não quebrar, Deus a absolveu. Ela não é bruxa, não é herética e estará salva. Aí, 2 metros, um pratinho de porcelana, o que acontecia? Quebrava. Eu não sei porquê, não escapou nenhuma bruxa. Nós queimamos todas elas. Né? Ou então desenvolvemos naquela época um outro método infalível. Olha, Deus pode tudo, não pode? Se Deus pode tudo, pode absolver aquele herético da pena de morte, da fogueira. Né? Aí nós desenvolvemos um outro método. Vocês conhecem a mó de um moinho? Lá em Minas Gerais, até hoje, existem moinhos movidos a água que
movimentam mós, que são pedras enormes, pedras desse tamanho, largas, aonde no meio da pedra caem os grãos. Atualmente é muito comum com milho. Na época de Jesus, lá na Idade Média, com trigo. Então caía o grão no meio da pedra, aquela pedra enorme girava, o grão ia passando no meio da pedra, ia sendo esmagada pela pedra, macerada pela pedra, e virava então um pó, a farinha de trigo, virava o fubá, virava então o alimento para as pessoas. Então, pegava-se aquela pedra enorme do moinho e amarrava aquela pedrinha, que devia pesar aí uns 150, 200 quilos, no pescoço do herético. Chegava do alto de uma ponte e julgava o herético lá embaixo junto com a pedra. Se ele fosse um bruxo, ele ia afogar. Mas se ele não fosse, ele ia boiar com a pedra. E se ele boiasse, estaria salvo, porque Deus o teria absolvido da acusação de heresia. Eu não sei porque até hoje procuro um sobrevivente, mas ninguém sobreviveu, né? Todos foram condenados à morte nas ordalhas da Idade Média. Olha como que nós fomos capazes de desenvolver métodos de fé absolutamente cegos, né? Métodos cegos de uma fé que queria se impor pela força. Ou você concorda comigo ou você morre. O que você prefere? Ou você vem para a minha religião, ou você vai para a guilhotina. O que você prefere? Ou você vai amarrar a pedrinha de mó no pescoço. Então, gente, mostrando por aí, nós vamos verificar a diferença entre a fé tradicional dogmática para a fé raciocinada, ensinada pelos Espíritos. A fé cega já não é para este século. E olha que ele falava em século XIX, né? Kardec trabalhou lá no século XIX. É precisamente ao dogma da fé cega que se deve ser hoje tão grande o número de incrédulos. Por que hoje nós temos muitas pessoas que não têm confiança, crença alguma? Se dizem agnósticos. Conhece gente assim? Ah, eu sou agnóstico, não tenho fé. Essas pessoas não têm fé porque a fé que apresentaram para elas até agora foi essa fé aí, ó. Essa fé tradicional, essa fé cega, filha da cegueira. O dia que nós apresentarmos para essa criatura uma fé racional, ele vai mudar de opinião. Ele vai enxergar de uma forma mais fácil, mais ampla. Ele vai tirar, então, aquilo que cega, que fecha, que veda a sua própria visão. E a expressão agnóstica também é uma expressão muito equivocada, porque gnose significa conhecimento. Pode ser usado como prefixo de negação. Então, o agnóstico é aquele que não tem conhecimento, é aquele que não conhece, é aquele que ignora, ou, em outras palavras, é um ignorante em matéria de fé raciocinada, né? Então, a partir do momento que ele conhece, ele se liberta porque compreende, porque avança. Porque ela quer impor-se e exige a abolição de uma das mais preciosas faculdades do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Olha só porque muitas pessoas não querem ter fé. Eu conheço pessoas que já me disseram: Luciano, eu não quero ser doutrinado, não. A gente fala em doutrina espírita, né? Aí a pessoa responde: não, eu não quero ser doutrinado. Eu não quero ser dominado. Por que a pessoa não quer ser? Porque as doutrinas que ele conhece até hoje foram aquelas que lhe tiraram o raciocínio e a liberdade. Então aquela criatura está num movimento legítimo de não aceitar mais imposições. Nós precisamos de preservar o indivíduo, a razão e a liberdade. São valores do nosso tempo. São valores que são direitos assegurados espiritualmente a cada um de nós. O Espiritismo, então, com isso, vai nos ensinando a igualdade entre os homens perante Deus. Somos todos criados pelo mesmo Pai, com a mesma origem e com a mesma destinação. Os Espíritos vão nos ensinar a tolerância. E aí eu quero fazer um destaque. Tolerância. O que é ser tolerante? Ser tolerante é aceitar a diferença alheia.
Hoje em dia tem uma palavrinha que está em voga: alteridade. A convivência entre os diferentes, o respeito à diferença alheia. Na doutrina, a alteridade já está lá há muito tempo com esse nome: tolerância. Tolerância religiosa. Aceitação da verdade do outro. Nós não temos que impor a nossa verdade a ninguém. Nós temos que respeitar a verdade de cada um. Vou contar um caso aqui do Chico Xavier, para não deixar de citá-lo, né? Como bom mineiro, a gente sempre traz um casinho do Chico, né? E o caso que nós vamos contar do Chico é singelo, mas profundamente ligado com essa questão da tolerância religiosa. Uma certa senhora chegou lá na casa espírita onde Chico trabalhava e disse para ele assim: olha, Chico, eu estou aqui frequentando a casa porque eu perdi um ente querido, eu preciso de um alento, de um conforto, de um consolo. Quantas pessoas foram atrás do Chico por conta disso? Né? Milhões de pessoas. Era um caso comum como tantos outros. E aquela pessoa então foi compreendendo o porquê da vida, o porquê da desencarnação, foi compreendendo os mecanismos de funcionamento desse nosso planeta. E ela chegou para o Chico um determinado dia e disse assim: olha, Chico, eu sou muito grata a vocês porque me consolaram, porque me ensinaram muitas coisas, mas eu vou lhe dizer uma coisa, Chico, eu gosto muito de você. Eu aprendi a amar você, Chico, mas uma coisa eu tenho que lhe dizer: olha, que ninguém nos ouça aqui. Eu tenho certeza, reencarnação não existe. Vocês estão sendo enganados. Tudo que vocês fazem é muito bom, mas reencarnação não existe. Eu tenho certeza, Chico. Me ouve, Chico, você está em erro. Não existe reencarnação. Aí o Chico, que aquele jeito dele, né, que todo mundo já conhece, disse: ô, minha irmã, então reencarnação não existe? Você pensa assim? Penso, Chico, tenho certeza, não existe. Então tá bem, minha irmã. Não tem problema, né? Concordou com ela. Tudo bem, não tem problema. Você pensa assim. Aí passou um tempo e essa senhora continuou frequentando a casa espírita. E passaram alguns anos, e ela pôde estudar mais, compreender mais, e aí um belo dia ela pediu para ter uma conversa com o Chico em particular. Chico, eu preciso te contar uma coisa. Ah, é, minha irmã? Conte então, por favor. Olha, eu acabei de descobrir uma coisa. Eu tenho certeza absoluta, Chico. A reencarnação existe. Ela existe sim, Chico. Tenho certeza absoluta. E aí o Chico responde para ela: é, minha irmã, existe reencarnação? Existe sim, Chico. Agora eu estou convencida. É verdade. Reencarnação é uma lei. Ah, minha irmã, que bom que é assim, né? Reencarnação existe. Olha o exemplo que ele nos deu. Ela, naquele primeiro momento, ainda não era capaz de compreender a lei universal da reencarnação. Mas em um segundo momento, quando ela se instruiu, compreendeu, se aprofundou, ela mudou de posicionamento e compreendeu a existência da lei. E ele foi tolerante com ela nas duas situações, né? Na negação e na afirmação. E eu pergunto: e nós? Nós estamos sendo tolerantes com as pessoas que convivem conosco? Nós estamos respeitando a forma dos outros pensarem? E vamos trazer para dentro da casa espírita. Na casa espírita, às vezes, tem um companheiro que pensa diferente. Nós somos tolerantes com esse companheiro? Respeitamos o seu ponto de vista? Respeitamos a liberdade de consciência que esse indivíduo tem? Naquele tripé ensinado para nós pelo Espírito José, ele falou que o tripé é baseado em 3 elementos, né? Quem que lembra? Fé, esperança e caridade. Já falamos da esperança e agora precisamos falar da caridade. E Kardec perguntou aos espíritos: afinal de contas, vocês falam tanto disso? Tem até um lema, uma bandeira: fora da caridade não há salvação. Então o que é caridade, afinal de contas? E os espíritos então respondem: caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, é perdão das ofensas. Isso é caridade.
E tinha gente que pensava que caridade era dar coisas para os outros, né? Tá certo que partilhar as coisas é um passo, né? Nós precisamos de partilhar. Mas olha o conceito espiritual de caridade. Benevolência. A vontade de fazer o bem. Fazer o bem, mas não só aqueles que nos são próximos ao coração, não. Fazer o bem a todos. Benevolência. Nós somos benevolentes. Já somos capazes de fazer o bem a todos? Ou nós fazemos o bem àqueles que nos são mais simpáticos, né? E aí, se já conseguimos fazer o bem a todos, aí temos que dar mais um passo. Indulgência. O que é indulgência? Indulgência para com as faltas alheias. Indulgência, gente, é a virtude que Jesus nos ensinou quando ele nos diz assim: não julgueis. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porque com a medida que medires, vós também sereis medidos. Não julgar. E nós julgamos os outros? A pessoa faz alguma coisa, a gente condena e já executa a pena de uma vez, imediatamente? E depois vem a terceira etapa. Se já somos benevolentes com todos e já aprendemos a não julgar, a terceira etapa é o perdão. Alguém aqui já sofreu uma situação aonde alguém te magoou, te feriu, te machucou profundamente? Você conseguiu perdoar? O que é o perdão? Dá para esquecer? Ficou marcado, né? Esquecer é difícil. Mas é possível querer o bem daquela pessoa que nos magoou profundamente? Olha a concepção de perdão. Querer o bem. Olha, a pessoa me machucou muito, é verdade, não consegui esquecer ainda. Mas eu quero que essa pessoa siga a vida dela. Que essa pessoa seja feliz. E que se um dia essa pessoa precisar de mim, eu devo ter a dignidade de oferecer a outra face e ajudar essa criatura, porque como eu, ela também é filha de Deus. Porque se ela me magoou, se ela me feriu e eu estou aprendendo a perdoá-la, a pergunta que eu devo fazer é a seguinte: e eu? E eu já magoei os outros? Já feri alguém? Já cometi o mesmo ato? Geralmente aquilo que nós mais sofremos, aquele aguilhão que mais nos dói, é exatamente o aguilhão que nós fizemos doer nos outros. O que mais me dói, via de regra, é aquilo que eu fiz doer no outro. Então, se eu perdoo o outro, eu me liberto. Se eu não perdoo o outro, eu carrego comigo o peso, a dor do rancor, da mágoa, do ressentimento. E olha a palavra, ressentimento. Um prefixo que indica repetição. Sentimento que sentimos na hora da dor, não é isso? E se eu fico ressentido, eu fico sentindo toda hora, o tempo todo a mesma coisa. E aí eu não consigo evoluir, sofro, adoeço. Contraio uma doença, até no corpo, porque não fui capaz de me libertar através do perdão. É difícil, apagar da nossa lembrança, da nossa memória é difícil. Mas aí o que nós temos que fazer? Olha, aquela pessoa me magoou, eu não consegui esquecer. Mas eu quero que ela siga a vida dela, que ela seja feliz. Se eu puder ajudá-la, eu vou ajudar, vou fazer preces por ela. Eu vou estar ao lado dela quando for necessário. Porque senão, gente, tem gente que diz assim, olha, eu perdoo aquela pessoa, mas que não me apareça nunca mais na frente, senão eu mato, né? Aquela criatura. Bom, aí não perdoou nada, né? Aí nós estamos numa posição dessa, como aquele que ainda não conseguiu perdoar, né? Perdoar é não carregar conosco o peso daquela aflição, daquela dor, porque nós vamos sentir de novo todas as vezes que nós ficarmos batendo na mesma tecla, sentindo a mesma coisa. Pois é,
É isso mesmo, né? Mexe lá atrás, é sinal que nós não conseguimos superar ainda aquela dor, né? O dia que a gente conseguir superar a dor, isso deixa de ser importante. A nossa memória é seletiva. Dizem os espíritos que nós carregamos a memória dos fatos no nosso perispírito. Para fazer aqui uma simbologia, uma colocação meramente didática, para aqueles que têm contato com os computadores, né? É como se o nosso perispírito fosse um HD, fosse um pendrive, né? E o fato fosse um arquivo que estava registrado ali dentro daquela mídia. Nós não podemos pegar aquela pastazinha e colocar lá na lixeira, né? Podemos, mas a gente ficar remoendo a lixeira toda hora, nós vamos ficar lembrando continuadamente daquela situação. E por isso, vamos esquecer de vivenciar a caridade. Mas essa caridade tem que ser uma caridade expressada nas obras. Tem que ser expressada no trabalho. Existe uma diferença também entre a fé tradicional e a fé raciocinada. Na fé tradicional basta a confiança, a crença. Na fé raciocinada, a nossa fé tem que ser acompanhada de obras. Tem diferença? Eu costumo dizer um caso de uma tia minha, protestante, que ela acreditava piamente que o dia que o corpo dela morresse aqui, ela ia imediatamente encontrar-se com Jesus e iria ficar acolhida nos braços dele. Então ela dizia assim, olha, eu não tenho receio da morte, porque eu tenho certeza que morrendo aqui, vou para os braços de Jesus. Era a fé dela. Agora, compreendendo a realidade espiritual, por mais evoluída que essa tia seja, será que nós vamos desencarnar aqui e já encontrar logo Jesus e ir para os braços dele? Quem de nós tem já esse mérito, né? Tem que ser merecedor, né? E aí André Luiz, né, nos conta que no mundo espiritual há um grupo de espíritos que com essa crença de boa fé, eles acreditam nisso de boa fé. O corpo morre aqui, eles são recolhidos pelos espíritos superiores e levados para câmaras, onde eles ficam aguardando aquilo que na crença deles seria o juízo final. Até que um dia eles se despertem para a realidade espiritual e continuem a vivenciar a sua vida de espírito imortal. Mas sem julgamento, porque o julgamento é da nossa própria consciência, e sem necessariamente encontrar os braços de Jesus. Vai encontrar ali os braços dos espíritos familiares, dos amigos espirituais que acolheram aquela criatura, mas não necessariamente o mestre pessoa, né? Então nós vamos entender isso. Não basta só essa fé. É preciso também que a nossa fé seja transformada em obras. E aí, quais seriam as obras da fé? Quais seriam os atos da fé transformada em ações? O que nós podemos fazer pelo nosso semelhante e por nós mesmos? Essas obras, gente, não são as obras sociais tão somente, não são os edifícios tão somente, as instituições que nós criamos, não. Essa fé com obras é aquela fé onde nós damos de nós mesmos. Vou dar aqui só um exemplo. Quem aí tem o hábito de dedicar uma parte do seu tempo para ouvir o seu irmão? Ouvir. As pessoas que moram contigo debaixo do mesmo teto. Você tem tempo e paciência de ouvir as pessoas que convivem contigo em casa? No trabalho? No grupo espírita? Na comunidade? Na empresa? No serviço público? Aí eu estou abrindo o leque, né? Vocês já viram como a maioria de nós não tem tempo para nada, nem para ouvir o outro? Ouvir é uma caridade. É uma obra. Porque quando nós ouvimos o nosso irmão, nós podemos ajudar essa criatura e podemos ainda aprender com ela. Como nós dissemos aqui à tarde, tem um pensamento oriental que diz assim, que as pessoas inteligentes aprendem com seus próprios erros.
mas as pessoas sábias aprendem com os erros dos outros. Então, o ato de ouvir, você além de ajudar a pessoa, vai aprender com a experiência dela. É uma espécie de caridade. E quem que não pode fazer isso? Quem que não é capaz de ouvir o outro? Né? Dedicar um momento da sua vida para o semelhante. Então, assim, meus irmãos, nós vamos compreendendo a fé como uma força atrativa. Porque a fé é capaz de transformar as pessoas. A tua fé te curou. E para nós chegarmos ao fim desse nosso encontro, eu gostaria de contar para vocês um outro caso também, passado com Jesus, e anotado por Lucas. Estava Jesus e os apóstolos à beira do lago de Genezaré. E eles queriam atravessar o lago, chamado Mar da Galileia, para chegarem na região de Gadara. Porque lá em Gadara existiam muitos sofredores, precisando de ajuda. E ele então, Jesus e os apóstolos, sobem no barco. E começam a singrar o mar da Galileia. E Jesus adormece. Vem uma tempestade de vento. E aquela tempestade de vento começa então a balançar o barco e encher o barco de água. E os apóstolos então ficam desesperados. E vão ao encontro de Jesus para despertar Jesus. Mestre, acorda, mestre, pereceremos. A tempestade de vento é fortíssima. O nosso barco enche d'água. Nós temos que fazer alguma coisa, porque senão vamos todos perecer. Jesus, então, desperto, vira-se para a tempestade e diz assim: acalma-te. Jesus conversa com a tempestade: acalma-te. E a tempestade se aplacou. A tempestade se acalmou. E os apóstolos aturdidos ficaram se perguntando: quem é esse que até o vento e a tempestade obedecem? O vento e a tempestade obedecem o Mestre. Quem é ele? Como ele fez isso? E aí eles perguntaram para Jesus: Mestre, como foi aplacada a tempestade? E Jesus perguntou para eles: aonde está a vossa fé? Aonde está a vossa fé? Com o Espiritismo nós sabemos que há espíritos que interferem nos fenômenos da natureza. Jesus, o governador planetário, podia ali dar um exemplo. E dando o exemplo, estabeleceu que a tempestade fosse acalmada. E eles singraram o mar, chegaram do outro lado e foram curar diversas pessoas em Gadara. E aí a história continua, é outra história. Mas vamos trazer isso para a nossa vida. O que é o Mar da Galileia? O Mar da Galileia é esse mundo onde nós vivemos, é o planeta Terra. Para nós, seres espirituais, vivermos na Terra, singrarmos esse mar, nós precisamos de um barco. O que o barco está representando para as nossas vidas? O barco representa o nosso corpo físico. Nós, espíritos, representados na história pelos apóstolos, para passarmos pela vida na Terra, precisamos de um instrumento, o barco, o corpo. E aí, quando nós estamos no meio da nossa vida, vem uma tempestade de vento. E o que está representando a tempestade de vento? As dificuldades, a dor, o sofrimento. Todos nós passamos por tempestades, né? Mas qual que é a função da tempestade? É a limpeza da atmosfera, não é assim? Então vem uma tempestade, mas ela é de vento, ela é passageira. As dificuldades vêm na nossa vida, nós ficamos envolvidos nessa dificuldade, mas nós temos que saber que logo, logo, a tempestade é de vento, ela vai passar. Tudo passa.
tudo é transitório. Mas qual é então a utilidade da tempestade? Além de sanear as nossas vidas, né? É de despertar o Cristo que dorme em nós. É no momento da tempestade, da dificuldade, que nós acordamos o Cristo interno. E aí, meus irmãos, quando nós acordamos o Cristo interno, ele tem autoridade, confiança, para dizer assim à tempestade: acalma-te. Se você passa por uma tempestade da vida, lembre-se disso. A solução está dentro de você. Desperte o Cristo que dorme em você, porque o seu Cristo interno aplacará a tempestade de vento que passa pela tua vida. E aí o barquinho não vai mais encher d'água, e nós vamos atravessar a existência e vamos chegar no porto seguro, no final dessa existência, como espíritos completistas, aqueles que fizeram o que deveriam ter feito, aqueles que fizeram aqui na Terra aquilo que está no nosso planejamento reencarnatório, aquele que cumpriu a sua missão. E vocês poderiam perguntar assim: mas qual é a minha missão? Qual é a sua, a missão de cada um de nós? E os Espíritos nos ensinam. A nossa missão é desenvolvermos em nós a sabedoria e o amor, onde nós estivermos, com as pessoas que estiverem ao nosso lado, naquele exato momento da nossa vida. A sua missão, meu irmão, está muito perto de você. Só você olhar para os lados. Com a sua família, com a sua cidade, com o seu trabalho. Eis aí a sua missão. Se você então tiver essa fé que aplaca as tempestades, você tem uma fé raciocinada, porque atrairá para você as energias necessárias e o apoio espiritual necessário para que você passe pela tempestade e chegue ao porto seguro. Que a paz do Cristo Jesus, que habita em nossos corações, em nossas mentes, esteja presente nas nossas vidas, e que nós possamos transformar aquela fé do passado, aquela fé dogmática, tradicional, na fé raciocinada, que nos dá, acima de tudo, a compreensão das leis de Deus. Porque quem compreende, enfrenta a razão em todas as eras da humanidade. Muita paz, muito obrigado, até a próxima.